Imprensa, internautas, boa noite a todos. E invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 15ª sessão ordinária de 2017, da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador pastor Adilson Gonçalves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A palavra de Deus está no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei o tesouro das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. Agora, passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da pauta. Pauta da 15ª sessão ordinária de 15 de maio de 2017, pequeno expediente. Correspondência recebida. Convite da Diretora de Educação e Cultura, senhora Alessandra de Jesus Batista Paganotto, convidando a todos os vereadores e população para participarem da 15ª Semana Nacional de Museus, que acontece nos dias 16 a 21 de maio de 2017 no Museu Público Municipal. Ofício subscrito pelo coordenador da unidade do IBGE de São Carlos, senhor Luiz Rogério Godoy, informando que a Fundação IBGE realizará neste ano de 2017, o 10º Censo Agropecuário. As operações começam em 1º de outubro de 2017 e ao longo de 5 meses, os recenseadores irão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país, levando informações sobre a área, produção, pessoal ocupado, uso de agrotóxicos e agricultura familiar, entre outros temas. Projeto de Lei do Poder Executivo a considerar de deliberação, número 33/17, da nova redação ao inciso 8º do artigo 88 da Lei número 4034, de 7 de julho de 2016, que dispõe sobre as normas que regulam as medidas de polícia administrativa, o cargo do município em diversas matérias e dá outras providências. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 33/2017, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Moção de repúdio a considerar de deliberação, número 03/17, de autoria do vereador Luiz Guilherme Pannoni, manifesta repúdio à proposta apresentada à Câmara dos Deputados de reforma política com modelo de eleição em lista fechada, no qual o eleitor não escolhe diretamente seu deputado, mas somente o partido que o representará no Congresso Nacional, o que fere o direito de escolha dos brasileiros conforme especifica. Pergunto aos senhores vereadores se a moção de repúdio 3/2017, de autoria do vereador Luiz Guilherme Pannoni, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção considerada de deliberação. Proposituras a encaminhar. Indicação número 279/17, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves. Pede ao chefe do Poder Executivo a implantação de programa intitulado Boa Visão, tendo por objetivo oferecer consulta gratuita com oftalmologistas em todos os bairros do município, bem como a doação de óculos conforme especifica. Indicação número 280/17, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves. Solicita ao prefeito municipal que contemple o bairro Bosque do Tamanduá, nas proximidades das últimas residências que foram entregues, com uma academia ao ar livre, já que o local não oferece pontos de lazer para a população,
Indicação número 268/17, de autoria do vereador Argeu Donizete Reschini, solicita ao prefeito municipal a construção de ponto de ônibus com bancos e cobertura de frente da nova agência da Previdência Social INSS, recentemente inaugurada em nosso município para servir os usuários do transporte coletivo urbano, conforme especifica. Indicação número 285/17, de autoria do vereador Argeu Donizete Reschini, reivindica ao Poder Executivo que intensifique a fiscalização de veículos abandonados nas ruas da cidade, visando a segurança da população, visto que muitas vezes esses carros são utilizados como esconderijos por indivíduos para a prática de atos ilícitos. Indicação número 269/17, de autoria do vereador Carlos César Paiva, requer à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que realize com urgência os serviços de recapeamento asfáltico do Parque Morada do Sol, tendo em vista as péssimas condições que se encontram as vias daquele populoso bairro, conforme especifica. Indicação número 276/17, de autoria do vereador Carlos César Paiva, pede ao chefe do Poder Executivo medidas objetivando manter em funcionamento normal as creches municipais no período de férias escolares, tanto em julho quanto em dezembro e janeiro, consoante a DUS. Indicação número 266/17, de autoria do vereador Daniel Bertini, reivindica ao senhor prefeito e chefe do Poder Executivo que promova a ampla divulgação da Lei número 2.967/2008, que garante a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU às pessoas com deficiência. Indicação número 271/17, de autoria do vereador Daniel Bertini, requer ao Poder Executivo estudos visando firmar contrato de comodato com os proprietários do imóvel onde funcionava a antiga agência da Caixa Econômica Estadual para a instalação de secretarias e departamentos municipais, gerando economia aos cofres públicos. Indicação número 277/17, de autoria do vereador Diego Rodrigues da Silva, reivindica ao chefe do Poder Executivo que firme parceria com a Polícia Militar, de modo que assim que forem ligadas as câmeras de vídeo monitoramento, seja colocada em exercício a atividade delegada para que as mesmas câmeras possam ser utilizadas com a finalidade de reforçar a segurança do município. Indicação número 278/17, de autoria do vereador Diego Rodrigues da Silva, requer à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize o prédio destinado ao Centro de Controle de Zoonose, CCZ, para ser utilizado pelas equipes de vigilância sanitária e controle de vetores, objetivando a preservação e conservação daquele local, conforme especifica. Indicação número 284/17, de autoria do vereador Diego Rodrigues da Silva, pede ao chefe do Poder Executivo que prorrogue por mais 30 dias o prazo para pagamento do programa de refinanciamento da dívida tívida, tributária e tarifária, REFIS, visto que o prazo se encerrou no final do mês de abril e muitos contribuintes desejam pagar suas dívidas conforme especifica. Indicação número 272/17, de autoria do vereador Luiz Guilherme Panoni, pede medidas ao Poder Executivo no sentido de proceder à pavimentação asfáltica no prolongamento das ruas Carlos Pulis e Anselmo Cassamasso, no bairro Novo Jardim Belém, pois naquela região há diversas chácaras e residências. Requerimento número 45/17, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer a CPFL serviços de manutenção na iluminação da rotatória Avelino Gava, localizada na via de acesso Antônio Benedito Pascoal, no Jardim Albertina, para a segurança da população que se utiliza do ponto de ônibus lá existente. Indicação número 281/17, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Reencaminha ao chefe do Poder Executivo anteprojeto de lei que dispõe sobre a recomposição de perda salarial dos servidores públicos da Prefeitura Municipal, conselheiros tutelares, estagiários e servidor estadual, designado para chefiar os serviços da vigilância sanitária no município e da outras providências. Indicação número 282/17, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, encaminha à Comissão Permanente de Justiça e Redação anteprojeto de resolução que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 31 e ao inciso 1º do artigo 81, ambos da resolução número 06/90, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Escalvado, retornando ao início das sessões ordinárias às 8 horas. Indicação número 267/17, de autoria do vereador Paulo Afonso Gabriele Filho, solicita ao Poder Executivo que disponibilize o recurso de
o curso de artesanato para mulheres no bairro Bosque do Tamanduá, com o objetivo de garantir a inclusão de mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social e desempregadas conforme especifica. Indicação número 273/17, de autoria do vereador Paulo Afonso Gabriele Filho, reivindica ao Poder Executivo a implantação de espaço de lazer lúdico destinado a crianças de 0 a 6 anos na Praça Pública João Marchetti, situada adjacente à antiga estação ferroviária. Haja vista a relevância do referido espaço para a formação das crianças, valendo-se destacar que o município de Descalvado foi contemplado para participar do programa Primeiríssima Infância, no ano de 2014. Indicação número 283/17, de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, solicita ao diretor municipal de Esporte, Lazer e Turismo a adoção de medidas para a construção de um campo de futebol, de areia e de minicampo no CLT da Santa Cruz, para treinar crianças e jovens e, além disso, oferecer opções de lazer e prática de esporte à comunidade daquele populoso bairro. Indicação número 270/17, de autoria do vereador Sebastião José Risse, encaminha ao chefe do Poder Executivo o anteprojeto de lei que dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público no âmbito do município de Descalvado e da outras providências. Indicação número 274/17, de autoria do vereador Wagner Basto, reivindica ao prefeito municipal esforços junto à empresa Realidade Transporte e Turismo, no sentido de disponibilizar um ônibus circular às 23 horas, no ponto localizado próximo à Escola Técnica Estadual ETEC, de modo que os alunos possam utilizar o transporte coletivo para voltar às suas casas com segurança. Indicação número 275/17, de autoria do vereador Wagner Bastos, sugere ao chefe do Poder Executivo a criação do projeto Prefeito no Bairro, com o objetivo de estabelecer um canal de comunicação direta entre o cidadão e a gestão pública conforme especifica. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, o vereador Wagner Basto, para que faça a leitura dos oradores inscritos. Primeiro vereador inscrito, Luiz Carlos Vick Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Eu, de início, vou comentar as minhas proposituras. A primeira delas é com relação à iluminação pública. Moradores ali do início da Vila Albertina têm reclamado que naquela rotatória perto da passarela, as pessoas ficam ali de madrugada esperando o ônibus e a iluminação daquele local está queimada, só tem uma lâmpada funcionando. Então, me parece que quando é problema da lâmpada, não é instalação de poste, então é a CPFL ainda que é responsável por regularizar. Quando é falta de instalação de poste e de luminária, aí sim é a prefeitura que tem que regularizar. Então, vai aqui um ofício para a CPFL para que ela tome as providências no sentido de iluminar aquela rotatória, primeiro por segurança dos motoristas, né, quem passa de madrugada, fica um local perigoso. E segundo, segurança de quem pega as circulares para ir trabalhar de madrugada. Essas pessoas estão preocupadas com os assaltos, crescentes assaltos que estão ocorrendo em Descalvado. Aliás, comentando aqui com o pastor, nós realmente estamos preocupados com essa onda de assalto em Descalvado. A semana passada, que eu me recordo, foram 2 assaltos, bem assim, sérios, né, a mão armada. Hoje me parece que teve mais 2, né? Eu acho que nós já fizemos um tempo atrás aquela audiência da segurança pública, na época era o capitão Mussolini. Eu acho que nós temos de novo que tomar a frente e cobrar um pouco na atuação. Não sei se o que está acontecendo, Descalvado não era assim tão vulnerável, né, a assalto quase que diariamente e no dia mais de um assalto. Então, nós vamos conversar, vamos ver se é o caso de chamar o capitão aqui
na Câmara para a gente poder conversar, ver o que nós podemos ajudar para resolver essa situação. Muito bem. Da segunda propositura é com relação ao reajuste dos servidores. Esse mês de maio é a data base dos servidores. Legalmente, a Prefeitura tem obrigação de repassar pelo menos a inflação para os servidores. Tudo sobe, tudo fica mais caro. Os servidores estão defasados já há 3 anos de seus salários, desde 2014 que não tem aumento. E nas cidades da região já deram aumento para os seus servidores. Descalvado já teve o lançamento do IPTU, já teve a arrecadação do IPTU, já está recebendo IPVA. Então nós queremos que o prefeito comece a se organizar para dar esse reajuste. Acho que nada mais do que justo reajustar o salário do servidor. A minha proposta, que eu fiz um anteprojeto, é que se repasse a inflação anual desse 2017, que é 6,29%. 6,29% é a inflação de 2016. Então se repassa a inflação agora esse mês de maio e mais se reponha o reajuste que não foi dado desde 2014, que no mínimo de 12%. Na verdade, esse reajuste é maior do que isso, né? A deficiência é maior do que 12%. Mas ao menos que ele dê os 12%, escalonado aqui em 3 anos, em 2017, em 2018 e 2019, 4% ao ano. Então, nós fizemos aqui um anteprojeto, é uma coisa simples. Eu acho que o prefeito pode se mobilizar para tentar repassar esse reajuste. Esses 4% aqui por 3 anos, ele pode dar até o final do ano. Lógico que teria um efeito retroativo, mas podia dar esse reajuste até o final do ano, a hora que ele tiver com as contas normalizadas. Então eu não vejo dificuldade. Não sou eu, Vic, que estou pedindo, é o servidor que está pedindo. Onde você vai, onde você anda, o servidor cobra, é merecido. Estão trabalhando sem luva, sem equipamento de proteção, sem luva, sem bota, sem roupa, usa roupa de casa. Eu acho que esse reajuste é mais do que o justo. Então o que eu peço? Que o prefeito estude, se ele achar que tem algum inconveniente, que ele chame uma comissão dos servidores, porque sindicato, hoje a gente não vê uma ligação com o servidor, me parece que não tem uma atuação muito próxima do servidor, mas que ele chame um grupo de servidores, existe esse grupo, se precisar eu acesso esse grupo vai até o prefeito para conversar com ele sobre o reajuste. Muito bem. E a terceira propositura é com relação à mudança do horário das sessões de novo na Câmara Municipal. Eu lembro que a justificativa, foi acho que o Daniel, era que haveria uma redução na folha de pagamento, né? E aí a maioria dos vereadores votaram a favor dessa mudança. Mas nós temos recebido muitas reclamações. Eu lembro que foi comentado que seria reanalisado se não desse certo. As reclamações estão sendo muito grandes. As pessoas não conseguem vir no horário das 6 horas aqui. Vêm sempre as pessoas que gostam de acompanhar, mas a grande maioria não vem. Hoje, gostaria de estar aqui uma comissão para falar sobre a capina química. Eles gostariam de estar aqui, mas o horário não permite que eles estejam nessa hora. Então, quer dizer, começa a ficar difícil a população participar da Câmara, e não é o caso. A Câmara, aqui nós temos a Casa do Povo, né? Como sendo Casa do Povo, nós temos que dar acesso ao povo para vir aqui e trazer as suas questões, trazer as suas dúvidas, trazer os seus pedidos. O Marcel tem um apanhado que nós fizemos aqui na contabilidade da Câmara. Essas são as despesas com o pessoal e mais obrigações de encargos, né? INSS, Fundo de Garantia, que é recolhido na Câmara. Essa mudança aconteceu no início de março.
eu acho que foi a última sessão de fevereiro, me parece, é que foi mudado o horário, então março todo já era no horário novo. Então nós temos ali 151 mil em janeiro, 144 em fevereiro. E depois voltou para 151 em março. Ou seja, não teve mudança de valores. Às vezes muda um pouco, mas é questão de alguém tem que tirar férias, tem que pagar as férias, então tem alguma variação. Mas não teve mudança até porque o servidor não ganha hora extra. Esse horário que ele fica a mais é compensado para quando precisar ir no médico, quando precisar atender uma criança doente e tal. Então, esse horário é compensado por uma necessidade, quer dizer, não tem gasto na Câmara, né? Então, é isso que eu peço de novo. Estou fazendo aqui um anteprojeto para a mesa, né? Para a mesa, o Luizinho, o Vaguinho e o Diego, para que analise essa mudança novamente. Obrigado, Marcelo. Essa mudança novamente aqui do horário, porque não sou eu que estou pedindo, não. A população está reclamando, horário muito cedo. Servidores não conseguem vir aqui porque o cara sai do serviço às 5:30 da tarde, como eles falam, tudo sujo, não consegue chegar aqui às 6 horas para assistir uma sessão, né? E tem sessão que acaba muito rápido. Então, eu acho que seria, assim, uma forma mais democrática de a gente trabalhar a partir das 8, ou se for o caso, a partir das 7, pelo menos teriam mais pessoas aqui presentes, pessoas interessadas no andamento das questões que estão sendo votadas. Eram essas as proposituras. Boa noite a todos, obrigado. Próximo vereador, Sebastião José Risse. Senhor presidente, senhores secretários, nobres companheiros vereadores, público presente, representantes da imprensa, amigos internautas, sempre companheiro Gilson, mais uma vez presente na Câmara Municipal, secretário Valdecir, boa noite a todos. Obviamente, eu vou trazer à tona a nossa alegria, a nossa felicidade pelo sucesso alcançado na sexta-feira última, quando aqui fizemos uma sessão solene para a entrega das medalhas Amigos do Esporte Escalvadense. Foram 15 personalidades homenageadas, o plenário totalmente tomado por familiares, pessoas presentes, e que nós cumprimos mais uma vez o nosso papel, que está inserido na resolução legislativa número 3, 2010, que é de nossa autoria. Obviamente, de nossa autoria, com o apoio de todos os vereadores que, na ocasião, fizeram a sua manifestação favorável àquela resolução. E desta feita a realização, com o apoio também de todos os companheiros da Câmara Municipal e também dos funcionários, que, na ocasião, a gente fez o nosso agradecimento, mas eu reafirmo a nossa gratidão, porque o sucesso só foi alcançado devido ao trabalho de cada um. Nós fizemos a apresentação e o pessoal todo aí colaborou para aquele sucesso. Ficamos muito felizes pelas manifestações recebidas, não só por intermédio da internet, como na cidade, e que o sucesso foi alcançado, que nos dá força para que no próximo ano nós tenhamos aí a possibilidade de fazer mais uma vez a entrega da medalha Amigo do Esporte de Escalvadense. Tiveram alguns companheiros que estavam presentes, o companheiro Vaguinho, o Daniel Bertini, o Ninja, e os demais justificaram suas ausências. Nós também justificamos aqui no dia, por compromissos firmados anteriormente, que faltou um diálogo anterior dos mesmos compromissos no mesmo dia. Mas ainda assim, temos certeza que o apoio deles foi idêntico àqueles que estiveram presentes. Agradeço a todos para aquele sucesso alcançado. Foi a Câmara Municipal de Escalvado, através de uma resolução de minha autoria, que fez a homenagem em nome de todos os vereadores. Eu quero também aqui fazer uma justificativa do anteprojeto que eu caminho ao prefeito municipal,
eu tenho certeza que vai ser aqui tópico para mais vereadores o que vem ocorrendo dentro do nosso município, esses furtos de mão armada, em setores comerciais, que tem assustado não só aqueles que estão sendo vítimas, como toda uma comunidade. O nosso projeto, obviamente, nós não temos o poder de polícia nesses casos, nós podemos contribuir, colaborar. Mas a prefeitura, o setor público, também é vítima de vândalos do nosso município. Constantemente aqui se traz problemas de que houve furto de fios, houve arrombamento de porta dos locais públicos, bancos dos jardins depredados. Então nós estamos entrando com um anteprojeto que vai ser um mecanismo muito importante para o prefeito, para que se faça assim uma redução do número dessas violências contra o patrimônio público. Até porque o cidadão, ele só se precaver quando mexe no bolso dele. Porque é fácil uma meia dúzia de marginais, porque quem faz isso são marginais, quebrar um banco, assaltar, derrubar, escrever em paredes o próprio da municipalidade. Então o nosso projeto, anteprojeto, vem para coibir, quando, obviamente, que é difícil se descobrir quem são os vândalos, mas dentro do anteprojeto existe uma forma de investigação. E quando encontrado o cidadão o culposo, ele vai ter que pagar multa, além do prejuízo que ele causou ao erário municipal. Ele terá que cobrir essas despesas. E está faltando um mecanismo para o prefeito tomar essas decisões. Que, obviamente, as decisões do prefeito é trocar aquilo que quebraram por um novo, de repente continuam a quebrar aquele mesmo patrimônio. Então nós estamos enviando ao prefeito municipal esse anteprojeto, pode não ser uma solução total, mas que vai amenizar muito mais. Porque todo cidadão que preza por mal, quando mexe no bolso, ele se preocupa. Inclusive, a primeira vez é um valor, a reincidência acresce esse valor. Então nós temos que prevenir também com algum mecanismo e vai dar força ao prefeito municipal para poder até não coibir de vez, mas fazer valer o direito de cada um de ter em mãos aquilo que a administração oferece ao cidadão, e não aqueles que querem depredar. É fácil a gente vermos por aí, em paredes de escolas, pichações. Isso é crime. Hoje está na Constituição Federal que é crime, pichação já é crime. E isso vence também desde quem vende esse spray para menores. Da maior parte da situação, são menores que causam esse prejuízo visual para a população, inclusive com palavras imorais que eles escrevem. Então, é o momento de tomarmos essas providências. E quanto àquilo que já foi dito aqui pelo companheiro, que nós temos que fazer um levantamento, ver até mais onde a Câmara Municipal pode auxiliar a Polícia Militar, para que esses fatos não ocorram. Eu até falaria aqui aos companheiros, vamos investir junto aos nossos deputados, para que eles também tomem decisões, porque não é só precaver o que vem acontecendo, tem que se punir. E se não houver uma alteração, uma mudança nas leis penais, de pouco adiantará o trabalho da Polícia Militar. É constante sabermos que determinado local foi furtado. Ali foi descoberto, foi fulano, ciclano, libertano, que já assaltaram. Mas então, se já assaltaram, por que estão assaltando de novo? Porque a lei lhes favorece. Então nós temos sim que investir em nossos deputados, senadores, as lideranças de nossos partidos para essa alteração. Isso é pedido constantemente pelos grandes redatores da via televisiva, para que os deputados tomem essa providência. Nós sabemos até hoje quais as razões que ainda não foram tomadas. E Descalvado hoje está à mercê da bandidagem. Infelizmente, a segurança, a insegurança encontrada nesses supermercados, nessas casas comerciais, e hoje parece que mais 2 estabelecimentos foram visitados, transfere-se para as famílias. Ninguém mais tem segurança dentro do nosso município. Culpa de quem? Culpa de que não há
punição para aqueles que fazem o vândalo. Então nós temos que trabalhar juntamente com a Polícia Militar, até onde podemos alcançar mais sucesso. E até, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício para as câmaras da nossa região, até onde for permitido, para que vereadores daquelas outras localidades insistam também nessa mesma formalidade de cobrar dos seus líderes, das bancadas da Câmara Federal, do Senado, para que alterem essas leis penais no nosso país. Caso contrário, nós estamos aí reféns para o resto da nossa vida. Deferido. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos e uma boa semana também. Próximo vereador, Paulo Afonso Gabriel Filho. Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres vereadores, público presente, internautas, boa noite a todos. Bom, acho que hoje a tônica da Câmara é violência e segurança. A gente não pode se omitir a isso, né? O que aconteceu esses últimos dias na nossa cidade é algo que não é que não estamos acostumados. Eu acho que isso nunca aconteceu, né, na nossa cidade. Uma violência tão grande ao que aconteceu. E eu quero só emendar ao que o vereador Risse estava falando. Eu tenho essa convicção também que as leis hoje no Brasil são muito leves a quem faz o delito. Tenho absoluta certeza que devem ser mudadas, devem ser endurecidas. Mas eu volto a falar também que a falha no Brasil, ela atrás, ela é social, ela é educacional. Quando a gente vem falando aqui que toda essa área social, educacional é caduca, as consequências estão agora, estão aí para todos verem. Uma população que não tem uma educação, que não tem uma sustentabilidade para poder ser um pai de família, poder sustentá-la, né? Não tem esse alicerce, consequentemente vai partir para a bandidagem, né? Então eu acredito que a alternativa hoje é essa, a gente tem que endurecer as leis, né? Vamos pedir aos deputados que isso ocorra, o vereador Risse está completamente perfeito, mas a gente não pode deixar de pensar no alicerce dessas crianças, né? A gente não pode deixar nisso, é a formação que essas crianças têm. Qual é a formação que tem acontecido a essas crianças? Então nós precisamos trabalhar quanto a isso, né, também. E nessa semana, a gente tem dia 18, vou pedir o Marcel colocar, eu tentei fotografar esse folder, dia 18 é o dia de combate nacional contra a violência sexual de adultos, de crianças e adolescentes. E isso acontece na nossa cidade. Parece invisível, mas só esse ano, eu procurei me informar, já foram 6 casos denunciados. 6 casos, nós estamos hoje em maio, 5 meses, 1 caso por mês de violência sexual que foi denunciado. Fora aqueles que, infelizmente, a gente não tem a denúncia. Então esse dia é para isso, para que a gente possa divulgar que a gente tem como proteger nossas crianças, nossos adolescentes do abuso sexual que é praticado. A Prefeitura Municipal vai fazer algumas ações, eu me informei, vai ter algumas ações em escolas, orientando sobre isso, como denunciar o que é e como denunciar, e acho que cabe a nós também essa divulgação e esse apoio para que isso diminua, para que isso não ocorra na cidade. E essa semana também, de autoria do vereador Risse, é a Semana da Primeira Infância, aqui em Descalvado. E uma das minhas propostas, das minhas indicações, é para que a gente crie um espaço também para as crianças da primeira infância, para que ela possa, junto com seus familiares, também aproveitar espaços de lazer. Eu peguei como exemplo o Clube SED, onde existe um espaço destinado às crianças da primeira infância, onde eles podem se divertir com segurança. Então esse espaço eu fotografei lá no SED, é um espaço destinado a isso, né? São brinquedos pequenos, baratos de serem implantados, não requerem muitos recursos para isso, e é uma forma da família também aproveitar. Essa primeira infância exige que o município cumpra algumas determinações, e o município tem cumprido. As creches
são equipadas com esses equipamentos lúdicos de lazer a essas crianças. Mas lá nas creches os pais não têm acesso. E é importante. Quando a gente pensa em criança de 0 a 3 anos, 0 a 6 anos, é aí que começa a formar o caráter da criança. É nessa idade que é a formação do caráter da criança. E ele precisa também desses momentos com a família. Então a minha indicação é para que a prefeitura estude a viabilidade de implantação. E eu deixo como sugestão a Praça João Marchetti, que com sucesso foi utilizado no Circuito Sesc. É uma praça que é fechada, então ela tem segurança, porque se você implantar isso numa praça aberta, possivelmente, infelizmente, a gente vai haver depredações, né, vandalismo com esses brinquedos, são brinquedos sensíveis. Então a minha sugestão é que poderia ser na Praça João Marchetti, que é a praça que a gente possui, né, Descalado possui, que ela é fechada. E para que isso a família possa também usufruir junto a essas crianças. E a minha segunda indicação também condiz com segurança. É pensando no bairro Tamanduá. Já é muito falado aqui, e com razão, pelos nobres vereadores. Acredito que seja o bairro hoje que mais precise de infraestrutura no município. É o bairro Tamanduá. E nesse final de semana a gente teve a inauguração de um espaço. Mas é um espaço que foi feito para as crianças e adolescentes. Mas eu acredito que a gente pode também criar nesse espaço também cursos para senhoras, né, para moças, senhoras, que hoje não possuem emprego naquele bairro. Para que elas possam fazer curso de artesanato, para que elas possam se informar. Isso é inclusão social. É trazer essas pessoas que não estão no mercado de trabalho, trazendo e cuidando, trazendo para perto do poder público e dizê-las, estamos cuidando de você, estamos cuidando e vocês aqui estão aprendendo algo e possivelmente alguma coisa no futuro a gente vai fazer para que isso aconteça e você vai retornar ao seu emprego, à sua qualidade de vida. Então a gente não pode fechar os olhos a essas pessoas. São adultas? Sim, mas precisam também desse carinho, dessa atenção do poder público. Então, para que faça também nesse local um curso de artesanato, e isso é barato, custa muito pouco para o poder público, dá para se fazer. E para finalizar, eu não posso deixar também completar e falar sobre a atividade delegada. Está na cara que precisa ser colocada em prática. Passou da hora, precisa ser assinado o convênio, para no mínimo esse assinado convênio nós estarmos prontos. Algum tempo atrás eu disse, e se ocorrer uma onda de vandalismo, de ocorrências policiais na cidade? Até a gente colocar em prática a atividade delegada, até assinar, até voltar ao convênio. Demora pouco? Demora pouco. Mas vocês viram, em 5 dias, eu acredito, foram mais de 5 roubos. Então a gente não pode mais, não há mais o que fazer. A gente precisa colocar em prática. Eu sei que o momento econômico da prefeitura não é bom em nenhuma, mas a gente precisa enfrentar isso daí. A gente não pode mais ficar refém. Todos nós estamos amedrontados. Não existe quem tem segurança. Eu duvido que alguém fale que minha casa fica aberta, os portões ficam abertos como antigamente. Não há mais isso. É grade, é cerca elétrica, é câmera, é vigilância e tudo mais. Então a gente precisa agora que o poder público nos ajude também. Faça também a parte dele. Precisa colocar em prática a atividade delegada e com urgência, com celeridade. E eu peço a todos os vereadores, acredito que todos também vão comentar sobre isso, que a gente não é um pedido meu, é um pedido dessa casa, é um pedido da população. A gente precisa colocar em prática isso. No mais, quero desejar a todos uma ótima semana e uma boa noite. Próximo vereador, Argel Rischini.
Boa noite a todos. Trago 2 indicações nessa casa. Eu já fiz na outra gestão passada. Foi inaugurado o posto do INSS aqui em Descalvado e vem pedindo para colocar um ponto de ônibus ali, que a população que vem mais ali, a população mais pobre, mais carente, depende de ônibus circular para... E até hoje não tem um ponto em frente à agência do INSS. A outra indicação também foi feita na outra gestão, desses carros que estão abandonados na rua. Tem carros, caminhão, tem tempo que está até apodrecendo na rua e ninguém toma as providências. Gostaria que o prefeito, o fiscal, dava uma olhada em quem quer, ou obriga o cara a tirar, ou recolhe esses carros para eliminar o problema de esconderijo, às vezes até água, por causa da dengue, esses carros ficam na rua. Essas são as 2 indicações. Eu gostaria de falar um pouco a respeito da administração que já faz 5 meses, e tem umas pessoas que são cargos de confiança do prefeito e fica cobrando, inclusive esse vereador, perguntando que lado que eu estou. Eu gostaria que se ele tivesse assistido quando nós tomamos posse, eu acho que todos os vereadores, a maioria diz aqui, que a hora que terminou a eleição, nós não tinha partido e nem lado, inclusive eu. Eu digo que eu sou o lado da população e sou o descalvadense. Eu defendo a nossa cidade para melhoria e defendo a população que confiou em mim e votou em mim. Eu não tenho lado político. Então eu acho que essa pessoa deveria ver direitinho que não é, às vezes, os vereadores da oposição que eles acham é que ajuda mais o prefeito do que a situação. Porque a oposição não é falar mal do prefeito, não é falar mal da administração. A oposição sempre ocupa o espaço de deixar o prefeito não fazer, às vezes, coisas erradas, que inclusive a outra administração passada nós tivemos um monte aqui. Então a oposição é para ver, é para analisar melhor, às vezes, coisas que as pessoas não vejam. Então, às vezes a situação passa, a oposição fala. Conversando, os vereadores acabam se entendendo. Então a oposição não é falar mal, votar contra o projeto. Não é isso que é a oposição. Então essas pessoas que vêm perguntando para mim, acho que não entendem de política. Não sabem o que é oposição e situação. Né? Por isso, às vezes, a gente é criticado, como o pastor já falou aqui, dos nossos vereadores, mas não tem oposição que é contra a administração. Eu acho que qualquer vereador da oposição, se tivesse uma boa administração, gostaria de subir e falar bem. Né? Isso eu queria deixar bem claro, porque eu não quero mais ser cobrado e não vivo de pressão. Quem gosta de pressão é panela. E eu não ligo para pressão, não. Eu sempre, a maioria da minha vida, eu trabalhei particular. Já não tenho patrão, porque eu não sou muito de tolerar, não. Parei de beber, porque quando eu bebi, eu brigava comigo mesmo no espelho. Então não bebo e não tolero também. Tá? Eu tinha mais umas coisas. E também eu tive um monte de reclamação ainda da administração que não tomou a posição, inclusive na área da saúde. Eu tive conversando com o secretário, um monte de reclamação, inclusive do centro odontológico. Foi paciente lá, com 2 dentes doendo. O dentista abriu, colocou a cárie, colocou a massinha lá, tampou. No outro dia caiu. Ele voltou lá, o dentista falou, a moça falou, você tem que entrar na fila. E a fila, daí 1 mês ele vai voltar. Isso não existe. Você vai no centro odontológico, tem os dentistas, eu não sei quais horários, mas deve ter dentista de 8 horas, de 4 horas por dia, esses dentistas. Os médicos, inclusive, também, eles têm que atender 32 consultas por dia, que é cada 15 minutos, inclusive os médicos. Né? E os dentistas estão lá, você marca, dentista que é para atender 16 pessoas no caso, as moças marcam lá 8, e 8 ela diz que fica de reserva. Será que todos os dias tem 8 reserva? Todo dia tem 8 em caixa? Eu já falei para o secretário de saúde que se eu for, eu não aceito falar em caixa para mim. Né? Inclusive imposto de saúde. E lá no centro odontológico estamos tendo muita reclamação, tem pessoas indo embora com dor de dente. Falei para ele disse que só aceita reclamação por escrito. Eu vou fazer para ele gravado e escrito e vou mandar para ele.
do Centro Odontológico. E dos médicos também. Ele apresentou para mim lá que o quadrimestre do Descalvado teve 11 mil e poucas consultas. São Carlos teve 6 mil e pouco, Porto teve 4 mil e pouco, achando que Descalvado fez muito. Eu estava vendo, tem uns médicos concursados em Descalvado, que é de 8 horas. Deve ter mais ou menos uns 7, 8. Então, ele concursado por 8 horas, ele tem que trabalhar por dia 480 minutos, se eu não me engano. Eu fiz as contas aqui, mas também perdido, eu estou sem o óculos. Mas acho que é isso aí mesmo. É 480... Não, deve ser... 480 minutos por dia. E ele tem que consultar 32 consultas. Porque lá no... Não lembro o nome do que controla os médicos, dizem que o médico pode fazer cada 15 minutos uma consulta. Então, se ele faz isso, é 32 que dá certo. Você vai no postinho, ele só faz 16. E lá está marcado 8, e 8 também é para encaixe. Isso precisa acabar. Fui falar com o secretário, ele disse que não tem jeito, que não tem... Como que não tem jeito se ele ganha por 8 horas? Ele é concursado para 8 horas. E o médico, das 7 às 11, e da 1 às 5, ele tem que estar dentro do postinho, ou ele ou outro, não pode ficar sem. E ele estando ali, não tem encaixe. Ele tem que atender as pessoas, inclusive quando não está dentro das consultas que ele fez. E essa consideração dele fazer aí, teve 11 mil lá em São Carteiro, se só os médicos concursados atendiam nesses quadrimestres, eles tinham que fazer 12.960 consultas. Então, de 11 mil para 12, está faltando 1.000 ainda. Né? E outra coisa, São Carlos tem pouco, Porto Ferreira tem pouco, porque tem muitos convênios. Então, não pode, eu acho que não pode ver São Carlos com Descalvado, São Carlos com Porto. Porque Descalvado só tem, acho que, um convênio, 2, 3 convênios pequenos. As outras cidades não tem muito pelo município, porque tem os convênios. Então, eu gostaria de deixar bem claro para ele tentar mudar. Outra reclamação que tem, ele até falou para mim que ele sai, mas não muda. Toda semana, os postinhos, o posto central, tem um dia por semana, das 3 às 5 de reunião. Tem postinho que trabalha em 5 pessoas. Eles fazem reunião 2 horas. Eu acho que reunião tudo bem, mas não 2 horas e todo dia por semana, num lugar que trabalha 3, 4 pessoas. Que está toda hora um comunicando com o outro. Isso eu falei para ele que eu vou morrer brigando com ele e não concordo que tem que ter essas reuniões. Se é por lei, se nós for seguir a lei, nós estamos ferrados. A prefeitura já está nessa situação, por quê? Por causa de ficar aí nesse monte de coisinhas vendo as picuinhas. Essas picuinhas que fica assim. Ou o cara está para ajudar, ou o cara tem que dar um jeito. O que não pode deixar é a população sem ser atendida. E eles ainda, além de reunião, não colocam nenhum papel dizendo que está fechado para reunião. E outra, 2 horas de reunião por semana é muita coisa. Eu queria até pedir para o prefeito que mudasse. Nem que for para pagar 1 hora por semana para ele, mas faz depois das 5 às 6. Ou que acompanhe essas reuniões para ver se tem esse prazo de 2 horas de reunião falando no assunto. Tem muita reclamação de pessoas que estão na porta ouvindo o que está saindo na reunião. A maior parte não falam, segundo o comentário, não fala sobre a saúde. Então tinha que mudar sim. Eu vou brigar com esse secretário até o fim. Tem 4 anos aí para mim ficar pegando no pé dele. Ele pode ter certeza. E também quero falar para o Luiz Carlos, para o Becão, o prefeito e o Luiz Carlos Viana, que na campanha eles falavam que tinha que tomar conta de Descalvado, e que Descalvado não podia ficar do jeito que está. Que Descalvado estava perdido e eles tinham que pegar para tomar conta. E agora? Agora eu quero ver tomar conta. Se falar que não sabe, é um pecado, porque os 2 foram políticos, os 2 nascidos e criados em Descalvado e vivem dentro da cidade sabendo todos os problemas. Então não promete. Eu tenho o livrinho deles lá em casa. Eu não achei hoje para trazer, mas semana que vem eu vou trazer o livrinho. Aí eu vou mostrar tudo que foi prometido e o que está sendo feito. Boa noite a todos. Próximo vereador, Daniel Bertini. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, internautas, boa noite. Vou falar um pouquinho das minhas indicações essa semana.
Uma é referente a uma lei municipal, número 2.967, de 2008. Essa lei, ela concede isenção de imposto para as pessoas portadoras de deficiência física. E eu gostaria que o prefeito tivesse uma ampla divulgação, porque deve ter muita gente que não conhece essa lei e que provavelmente não utiliza por não conhecê-la. A segunda indicação é referente àquele prédio da antiga Caixa Econômica Estadual, para que o executivo possa firmar alguma parceria, comodato, ou algum tipo de isenção de imposto, para que se instale alguma secretaria ou algum outro órgão que esteja com o prédio deteriorado, necessitando de reforma. Ou assim com alguns outros prédios também, porque tem vários prédios na cidade que estão para alugar. Tá? Eu queria comentar aqui, segunda-feira, passada na sessão, onde eu e o vereador Wagner Bastos fomos citados pelo VIC, ou melhor, fomos acusados pelo vereador VIC de receber algum benefício da empresa de gás. Né? Então vamos aos fatos. Como o senhor não tem costume de participar das sessões de comissões, a minha ida à empresa foi simplesmente para ver o funcionamento, se há pessoas trabalhando e se há dívidas tributárias ou se a pessoa recolhe, se a empresa recolhe. Fui até a prefeitura, realmente essa empresa ela recolhe impostos pela municipalidade. Tá? Outra coisa, eu queria saber do senhor, como o senhor mencionou os benefícios, eu queria saber qual tipo de benefício, qual tipo de favorecimento e qual ajuda que o senhor disse que a gente tem recebido. Tá? Minha família tem mais de 70 anos na cidade, referente a isso a gente nunca precisa de algum benefício. Tá? E quem conhece minha família sabe que tudo que a gente deve hoje é referente à população na cidade por benefício, por gratidão. E hoje eu estou aqui para representar a população e nada mais justo de retribuir. Tá? Fui eleito honestamente, tá? E hoje eu represento a cidade. Minha obrigação é fiscalizar e cobrar a população. Melhorar nossa cidade, né, coisa que parece que o senhor só tem interesse em travar, tá? Jogar a população contra a gente. Tá? Essa, para mim, é uma atitude arcaica, que infelizmente não vai colar nessa legislatura. Porque, como o senhor já teve prova disso, está todo mundo unido aqui com uma única intenção, é tirar essa situação dessa cidade, que se encontra hoje. Tá? Que se as minhas atitudes incomodam, infelizmente eu não posso fazer nada. Fui eleito sem enganar ninguém. E, pelo jeito, também eu não posso... Eu não fui eleito sem enganar ninguém. Né? E eu também não tive nenhum tipo ilícito na minha campanha que eu me condene. Tá? Não preciso de favorecimento ou vantagem para aprovação de qualquer tipo de projeto ou qualquer tipo de benefício. Tá? Tanto é que quem quiser escolher a minha vida é pública, ou vem perguntar para mim. Tá? Agora, dizer que a gente compactua com benefícios de empresa para aprovar projeto, para mim não cola. O que foi dito nas reuniões de comissões, que eu fui até a empresa verificar a situação que ela se encontra. Em nenhum momento eu disse que eu fui reunir com o dono da empresa. Tá? E o dono da empresa ele esteve aqui na Câmara conversando com o Vaguinho para incluir o projeto para votação. Tá? Então acho que é melhor buscar informação antes de sair jogando qualquer palavra. Tá? E para terminar, tem uma página na Bíblia aqui que eu falo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quero dizer o seguinte, que eu posso fazer qualquer coisa porque sou livre, mas não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer é tornar minha imagem imunda, manchar minha história, agredir minha comunidade e envergonhar a si mesmo. E principalmente entristecer a minha mãe,
porque tudo que eu tenho hoje é a educação que eu venho de berço. Eu não preciso de favorecimento de ninguém e muito menos de propina. Muito obrigado. Próximo vereador, Diego Rodrigues. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, internautas, imprensa, uma boa noite. Gostaria de dar início primeiro com minhas indicações, e uma delas que eu estou pedindo hoje aqui seria ao chefe do Poder Executivo sobre a possibilidade de dar sequência ou então uma prorrogação em respeito ao refis que nós aprovamos nessa casa. Ele teve o seu término agora no mês de abril, e eu tive já alguns munícipes que me procuraram que, infelizmente, por motivos pessoais, acabaram perdendo esses prazos e perguntaram sobre a possibilidade de voltar com o parcelamento. Acredito que não seja nada difícil para o Executivo colocar em prática, seria benefício para o nosso município, e fazer, com a volta, fazer a ampla divulgação, para que em 30 dias, aqueles que não conseguiram fazer no primeiro prazo, que se faça nesses próximos 30 dias. Uma outra indicação que eu trago a essa casa é em relação ao prédio que nós temos lá próximo à faculdade, né, que é o Centro de Zoonose, que até o presente momento não tem sido utilizado, e o vereador Daniel Bertini fez uma indicação nessa casa, e eu gostaria de complementar, se ele me permitir, que seria a parceria que ele propôs entre a universidade juntamente com o executivo, que também dentro dessa parceria se faça para ceder esse imóvel, onde aquele imóvel já tem salas preparadas que podem estar sendo utilizadas para fazer castração de animais ou algo do tipo. Então eu acredito que seria um benefício muito bom para o município, e também o bom uso do dinheiro público, né, que infelizmente o prédio se encontra lá pronto para utilização e até então não foi dado nenhum destino ao mesmo. Outra indicação que eu trago a essa casa hoje é em relação também, infelizmente, à segurança, né, que nosso município, como o próprio Paulinho colocou, se encontra aí num estado um pouco delicado em questão à segurança, e nós temos aí atividade delegada que eu acredito que vai ser colocada em funcionamento, porque nós vamos cobrar isso do prefeito, e ele colocando essa atividade delegada, até mesmo porque essa casa já se propôs a ajudar também, eu gostaria que, através da atividade delegada, que se aplicasse os usos das câmeras, que também é outro dinheiro público que foi investido e infelizmente ainda não está tendo a serventia que deveria estar tendo para o nosso município. Eu gostaria que eles colocassem em prática de que forma? Em parceria com a Polícia Militar. Acredito que seria de bom uso essas câmeras para inibir um pouco os vândalos e essa criminalidade cada vez mais crescente em nosso município. Dessa forma, acredito que o Executivo possa olhar o quanto antes. Nós vamos cobrar, conversamos entre alguns vereadores em fazer essa cobrança essa semana, então gostaria que o prefeito se empenhasse em colocar em funcionamento essas câmeras e a atividade delegada, que é a indicação do Paulinho Gabriel, para que a gente faça esse trabalho para restaurar a segurança no nosso município. Tá? Eu não poderia deixar de falar também, dar os parabéns ao vereador Risse, que soube o sucesso que foi sexta-feira aqui, parabéns. Como eu justifiquei anteriormente, eu não pude estar presente, mas parabéns aos homenageados também, tá? E é isso que é bom para o município, a gente fazer coisas boas, trazer coisas boas para o município. Parabéns, viu, vereador? Eu não poderia deixar de falar aqui, a minha indignação quando foi usado o nome do vereador, meu amigo Daniel Bertini, e o Wagner Bastos pelo vereador Vic Francisco. Eu me assustei até a forma que foi colocada, e eu gostaria de pedir ao nosso
Respeito muito o senhor, Sr. Vic, demais, o senhor sabe que o senhor é meu professor na universidade, respeito muito o senhor, mas gostaria, por gentileza, para que todos também respeitassem o senhor, que o senhor se faça ser respeitado também, por gentileza. Eu tenho presenciado algumas atitudes que às vezes a gente nos assusta. Por exemplo, é escolha do senhor, mas já na primeira sessão nós tivemos que o senhor não escolheu um vice para essa mesa entre 10 nobres vereadores e amigos, o senhor não achou nenhum capaz para ser o vice do senhor, como o senhor votou no senhor mesmo como presidente. Nós temos também, logo depois, uma atitude dentro dessa casa relacionado a alguns nomes de vereadores em relação à comissão, que ele poderia ou não ter capacidade para fazer parte dessa comissão. Esse vereador ficou muito chateado também. Nós temos brigas, nós vamos dar nomes, com o senhor pressionando funcionários da Câmara em relação à foto, que matéria que apareceu mais ou menos no site da Câmara. Eu acho que essas atitudes acabam prejudicando um pouco o andamento aqui do nosso trabalho. Vamos parar com essas atitudes individualistas, vamos pensar na coletividade. Tá? Então, eu acredito que o que aconteceu na segunda passada foi a gota d'água. Eu conheço a família do Daniel Bertini, conheço a família do Wagner Bastos, e também sempre lembro que eu acredito que antes da gente citar alguns nomes ou insinuar, nós temos que ter fatos, mas eu também, além disso, vejo e lembro que eles também são pai de famílias, eles têm filhos, esposas, então nós temos que também pesar um pouco a forma que é colocado. Tá? Eu acredito e sei da competência de vocês, tá, vereador Daniel Bertini e Wagner Bastos, eu tenho certeza que o que vocês querem é o melhor para o nosso município. Vocês querem participar, vocês querem se encontrar, conversar com as pessoas. Eu sei que o empresário esteve aqui nessa casa na segunda-feira, logo após a sessão, ele errou o horário da sessão, ele esteve aqui, por isso que vocês acabaram, acho que o Wagner, conversando com ele. Então, eu gostaria de falar aqui em defesa hoje de vocês, tá? Eu me espantei, acredito que foi às vezes no calor, também o senhor não teve intenção alguma de prejudicar, mas vamos com calma, vamos pensar no bem coletivo, né? Eu acho que o verdadeiro papel do vereador realmente também é fiscalizar, mas fiscalizar com fatos, né? Chega de nós ficarmos atacando, uma hora ataca o presidente, outra hora sou eu, outra hora é o Daniel, amanhã será que vai ser o Paulinho Gabriele, será que vai ser o Paiva? Então, vamos nos unir em prol da nossa cidade, em prol do nosso município, tá? E eu agradeço a todos, são essas minhas palavras. Gostaria de terminar também aqui, ó. Eu vejo o trabalho de todos os vereadores, acompanho nos anos passados, e eu acho válido fazer uso dessa tribuna para algo produtivo, como, por exemplo, o senhor já fez, por exemplo, pelo funcionalismo. O senhor lutando, hoje mesmo o senhor colocou nessa casa um projeto excelente, que vários vereadores já estão lutando para isso também, mas vamos sempre trabalhar com algo produtivo, sem promessas, até mesmo porque sabemos que se fizer promessas nós podemos ter alguns problemas jurídicos depois. Uma boa noite, são essas minhas palavras. Próximo vereador, pastor Adilson Gonçalves. Boa noite a todos, a todas, público presente, internautas, imprensa, nobres vereadores, presidentes, secretários. Mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade de estar trazendo algumas das minhas indicações a essa Casa de Leis. Eu quero começar a minha fala. Eu acho que nós estamos desgastando e perdendo nosso tempo tão precioso em 10 minutos com assuntos que não trazem benefício nenhum para os munícipes da nossa cidade. Eu estava presente na sessão, eu vi a fala do Daniel, do Wagner Bastos, de todos. Não saio aqui em defesa do Dr. Vic, porque esse não é o objetivo nosso.
Nós temos que estar aqui em defesa da população, não de A ou B vereador. Nós estamos aqui, fomos eleitos para defender a cidade. Eu creio que no calor da fala do Dr. Vic, ele pode ter se expressado de uma maneira que algumas pessoas entenderam mal, mas esse negócio de propina, eu, particularmente, o senhor ouviu isso, doutor Sorrice? Você ouviu, Vergel? Ouviu, Paiva? Eu não ouvi. Então, assim, da forma que foi expressada, dá a entender que foi isso. Da forma que foi. Eu acho, assim, que parece que tudo que o Dr. Vic fala aqui agora se vira contra o senhor. Então, eu acho que chegou nós ser mais democrático e, assim, tá certo que tem essas divergências um com o outro. Vamos fazer umas críticas construtivas para que na próxima sessão nós venhamos esquecer isso, que nós venhamos chegar aqui, olha, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Eu acho que é até bom não citar nomes de vereadores em particular, a não ser que seja uma coisa gravíssima, porque às vezes nós perdemos. Eu aqui, tinha tanto para falar, mas eu estou ouvindo isso toda segunda-feira. Eu acho que chegou o momento da gente apontar as sugestões para o bem da nossa cidade. Admiro o trabalho do Daniel, em pouco tempo já tem mostrado para que veio. Wagner Basto, da mesma forma, foi o único dos vereadores aqui, né, no momento mais difícil da minha vida que eu estou enfrentando. O senhor foi um dos únicos que me ligou todos os dias, mandando uma mensagem. Eu nunca vou esquecer isso. Vai terminar o mandato daqui 3 anos, mas a atitude do senhor jamais vou esquecer. De uma pessoa que me surpreendeu, que você mostrou ser uma pessoa que preocupa com o ser humano. Então, assim, o seu trabalho, Vaguinho, lá no Tamanduá, levantando a bandeira daquele povo, Daniel Bertini, não tenho o que falar de vocês. Dr. Vic também. Só que, assim, às vezes nós não pode ter grupo rachado aqui dentro. Nós temos que ser um só grupo. Eu entendo o desabafo do Daniel, porque é duro quando o nome da gente é citado. Eu entendo também o desabafo do Vaguinho, porque é difícil quando o nome da gente é citado e a gente não vai falar mais depois. Aí sempre fica a última palavra. Mas eu creio que até semana que vem a sessão já vai estar, a poeira já vai estar baixada, e eu creio que nós vamos ainda fazer muitas coisas juntos para o bem do nosso município. Quero parabenizar todos os vereadores, o Paulinho defendendo aí a bandeira da segurança, Diego, Dr. Luiz, né, que tem feito um trabalho na Câmara aqui excepcional, né, todos, o Paivinha, Ninja, né, seu Rício, Argeu, mas assim, eu acho que nós não podemos ter, a administração passada foi muito desgastante. Eu acho que isso aqui não vai levar a gente a lugar nenhum. Me perdoe, aqui eu não estou defendendo bandeira de ninguém, poderia ser o Diego, poderia ser o Paiva. Eu estou me sentindo aqui no meu direito de falar nesses minutos. Pode até pensarem mal contra eu, não é porque eu sento, às vezes, é igual o Argeu estava comentando comigo, de repente a gente está conversando assunto ali que não tem nada a ver e as pessoas imaginam que a gente está conversando assunto que, sabe, infelizmente é assim. Então a gente está aqui para pensar no bem da população de Escalvadense. Que o Daniel Bertini continue fazendo esse trabalho mesmo. Sinceramente, você está sendo um dos vereadores que tem me surpreendido. Por esse pouco tempo, você tem mostrado vontade de fazer algo bom para a nossa cidade. Continue assim. Continue. Mostre os seus frutos com o seu trabalho. Vaguinho, da mesma forma. Então, Dr. Vic, da mesma forma. O senhor já mostrou, já foi reeleito, que a coisa mais difícil do mundo é ser reeleito. E o senhor foi com dignidade por causa do seu trabalho. Então, vamos tocar o barco para frente. E é isso que eu espero de todos aqui, né? E assim, eu quero fazer aqui, não vou nem falar das minhas indicações, eu quero falar a respeito da segurança do município. A gente não pode deixar de destacar o trabalho feito pelo Capitão Veiga no nosso município. Viaturas, irmãos, por todo lado da cidade. O Capitão Veiga e a sua equipe, o batalhão, são muito atuantes. A grande questão aqui
é que, infelizmente, o número de bandidos e assaltantes tem aumentado. E São Carlos e Porto Ferreira, alguns lugares lá tem até a câmera de monitoramento. E Descalvado, por não ter ainda, eu acho que os bandidos veem uma certa facilidade na nossa cidade. E até onde eu sei, assim como a Polícia Militar e a Polícia Civil, ela tem feito seu trabalho. Pega quem roubou, mas depois já está na rua novamente. Então nós temos que destacar que assaltou tal, mas a polícia está fazendo o trabalho dela. Mas infelizmente as leis que manda prender é a mesma que manda soltar. E pegando um gancho nisso, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade que eu fiz ao começo desse ano. No mandato passado eu fiz por 4 vezes essa indicação. Eu comecei esse ano pedindo ao Poder Executivo, na pessoa do Becão, a respeito da Guarda Municipal. São 12 vagas, se não me engano. Foram pessoas que prestaram concurso, passaram, estão esperando a oportunidade de estar trabalhando. Então, acho que seria uma excelente oportunidade, juntamente com a atividade delegada, porque o município nós temos essas 3 bandeiras que são mais principais do município, que é a segurança, saúde e educação. Não que o lazer, o esporte não tenha importância, mas essas 3 são aqui, no contexto, é onde a família mais precisa. Então, pense aí, Becão, com carinho a respeito da Guarda Municipal. E vai resolver o problema? Não. Mas se tiver aí 5 ou 6 motos da Guarda Municipal, rodeando Borada do Sol, Albertina, Tamanduá, né, São Gabriel, enfim, toda a cidade, já vai inibir um pouco. Porque tanto Porto Ferreira como São Carlos, aonde eu tenho mais visitado, o trabalho da Guarda Municipal tem sido excelente, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. E o roubo, o assalto nunca vai deixar de existir, mas o índice tenha caído mês a mês. Eu tenho certeza que a Guarda Municipal vai ser muito bem-vinda neste momento que estamos passando aqui em Descalvado. Essas eram as minhas palavras. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Próximo vereador, Luiz Guilherme Panoni. Peço ao vice-presidente Paulinho Gabriele que ocupe a mesa enquanto eu me dirijo à tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público, imprensa, internautas, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero enfatizar a minha satisfação de estar retornando a essa Casa de Leis após um curto período de afastamento, período em que fui substituído pelo meu suplente de vereador, amigo Gilson do Mercado, que tão bem desempenhou o papel de um vereador aqui nessa Câmara Municipal. E também parabenizar o meu vice-presidente, Paulinho Gabriele, pela condução dos trabalhos, que de forma brilhante conduziu as últimas 2 sessões. Ouvi atentamente todos os pronunciamentos nessa noite e quero dizer que, mesmo afastado, eu acompanhei as 2 sessões legislativas e também me chamou a atenção o posicionamento do vereador Vick em relação ao Daniel Bertini e ao vereador Wagner Bastos. Quero dizer, Daniel, Wagner, que ao contrário do vereador Vick, a mim, se supostamente vocês procuraram essa empresa, conversaram com esses empresários, conhecendo o trabalho de vocês, a mim não causa nenhum espanto. Tenho absoluta certeza que, se esse contato existiu, ele foi com o único intuito, com o único objetivo de estar buscando o desenvolvimento de Descalvado, a resolução do problema dessa empresa de gás, nessa troca de nome. Vocês têm a minha total confiança. Tá? Quero também aproveitar, pedir desculpa, já o fiz pessoalmente ao vereador Vick, por não poder estar presente na sessão
solene da última sexta-feira. Soube que foi um sucesso, parabenizá-lo mais uma vez por esse importante trabalho que Vossa Excelência realiza. Não é surpresa para ninguém, todo mundo em Descalvado, diante dos últimos acontecimentos, está amedrontado com a situação da bandidagem em Descalvado. Os últimos episódios nos levam a isso, e eu quero fazer um apelo ao prefeito. Por favor, Becão, eu não sei o que está emperrando aí, mas vamos finalizar a assinatura desse convênio com a atividade delegada. Se tiver mais alguma coisa que a Câmara Municipal possa estar fazendo para estar finalizando isso, nós estamos à disposição. Já nos dispusemos em estar devolvendo uma parte do Odécio para custear isso. Pedimos um parecer para o VESP, o parecer veio favorável. Eu não sei mais, porque quando a gente teve a primeira vez lá, a justificativa foi que não estava no orçamento e não tinha dinheiro. Arrumamos a solução. Agora está faltando o quê? Compartilha com a gente aqui que a gente vai achar uma solução. Só que tem que sair do papel. Porque também não acho que a implantação da atividade delegada vai resolver todos os problemas. Não vai. Só que vai dar um passo. Né? E a gente está disposto a isso. Quero comentar também que na sexta-feira estive com o vereador Ninja, acompanhando ele que marcou a audiência, ele que marcou o encontro com o deputado estadual Roberto Massafera, em Araraquara. Estive acompanhando o vereador Ninja e apresentamos uma série de pedidos ao deputado, de emenda. O vereador vai falar mais sobre isso, mas solicitamos ali emenda parlamentar no valor de 200 mil para asfaltamento no bairro Bosque do Tamanduá. O deputado Roberto Massafera já ajudou muito o Descalvado, ele foi o responsável pela aquisição, pela obtenção de recursos para a reforma, a restauração do Coronel Tobias. É um deputado que sempre ajudou o Descalvado e eu tenho certeza que vai estar olhando com bons olhos esse pedido do Ninja. Eu só acompanhei ele. Eram essas as minhas palavras. Uma boa semana a todos. Boa noite. Próximo vereador, Wagner Basta. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, seja bem-vindo novamente a essa casa, primeiro secretário, nobres vereadores, público presente, internautas, boa noite novamente. Eu quero falar primeiro sobre as propositoras. A primeira dela é que o executivo notifique a empresa Realidade para que mude o horário do último ponto, do ponto de ônibus atrás da Escola ETEC. Os alunos estiveram me procurando e disseram que o último horário que passa o ônibus ali é às 10h20 e a aula deles acaba às 10h50. Então eles pediram para que esse horário fosse mudado para as 23 horas, pois muitos moram na Morada do Sol e na Vila Albertina, e aí eles se deslocam a pé, principalmente mulheres, e com essa onda de violência fica um pouco mais preocupante ainda o deslocamento desse pessoal. A segunda indicação e um desafio é o prefeito Becão. Eu copiei isso de outras cidades onde deram certo, como Maringá, que é muito maior que Descalvado, Londrina e Costa Rica, que é o chamado prefeito no bairro, uma vez por mês, que ele esteja atendendo a população aos sábados, de uma forma de desafogar o próprio atendimento dele ao público na prefeitura. Ele se deslocar a um bairro e para atender o munícipe daquele bairro, eu sei que a totalidade ele não vai conseguir atender, mas uma boa parte ele vai conseguir atender e ver quais são as melhorias reivindicadas por aqueles que lá moram. Agora eu quero dar parabéns ao vereador Risse. Estive presente na sessão solene, achei fantástico, como o senhor falou, que é uma simples homenagem, mas que causa muita emoção e muita felicidade naquele homenageado. Então, parabéns, achei fantástico, nunca tinha participado, parabéns ao senhor, àqueles que aprovaram essa iniciativa, foi muito bom mesmo, e obrigado pelo convite. Segundo, eu quero agradecer as palavras do primeiro secretário e do presidente. O senhor pode ter certeza que a fidelidade minha é a todos aqui e principalmente a cidade. O meu único interesse é em trabalhar pela cidade.
Agora, como o pastor não está aqui, eu detesto briga. Se eu puder pregar paz, eu vou pregar paz em qualquer lugar. Mas com relação aos dizeres do vereador Victor semana passada, eu me senti ofendido sim, porque ele entendeu erradamente, porque o senhor chegou em cima da hora, quis botar pressão no Daniel pela votação do projeto da IBG Gás, e ele acabou falando que ele foi lá, e o senhor entendeu que eu fui junto. Ele foi lá. Eu atendi na terça-feira, dia 2, aqui pós-sessão da Câmara, um representante, não é o dono, é o William. Eu queria que o Marcel passasse o vídeo dele entrando. Estávamos eu, João Fator, Rodrigo, Argel aqui no corredor, e o vereador, ex-vereador Exposito. Esse é o representante, ele chegou, atendi ele quis falar sobre o projeto da IBG Gás. Esse é o William. Ele chegou, estávamos todos, atendi ele no meio de todo mundo. Não dei preferência de nada, mas qualquer empresário que quiser procurar para investir no município, eu vou estar sempre aqui para atender. O senhor pode ter certeza disso. Eu não gosto de ficar só trabalhando na poltrona, sentado. E quero dar parabéns ao Daniel, que foi vistoriar a empresa sim. Está certo ele, nós somos pagos para isso, somos eleitos para isso, para fiscalizar. Como alguns funcionários da prefeitura me disseram que eu estou chato mesmo. Estou pegando no pé de quem coloca massa asfáltica, estou pegando no pé do pessoal que varre rua, do pessoal na prefeitura que estica no café, no cigarro. Estou mesmo, fui eleito para isso, para fiscalizar a aplicação do dinheiro público, e vou fiscalizar mesmo. E com relação ao projeto tão polêmico da Intergás, se Vossa Excelência tivesse lido bem o projeto, e como contador que lá na Constituição, na alteração, registrado na JUSESP, as meninas já dão anuência, está escrito lá, que elas dão anuência e transferência de qualquer bem para o mesmo grupo financeiro, que é do pai dela, todo mundo sabe que tudo é do Newton. Então, não precisava mais uma anuência, mas se Vossa Excelência quer para ficar mais formalizado, eles irão dar. Eles entrarem em contato com a Câmara aqui e irão dar essa anuência. Como bem disse o pastor e o Diego, a gente está aqui para tentar melhorar essa cidade. Não queremos brigas. Eu detesto. O senhor sabe que para mim o senhor foi o que mais trabalhou na gestão passada. E essa não está sendo. O senhor não participa de nenhuma reunião com a gente. O senhor não vem ensinar a gente outras coisas que o senhor sabe, que o senhor tem mais conhecimento que nós. E a gente está aqui incessantemente. Vamos trabalhar, sir. Tem hora que o saco incha e a gente acaba perdendo as estribelas. Com relação, o senhor falou também, uma desinformação do senhor, sobre a audiência de segurança pública. A última foi dia 14/2. O capitão Daniel já passou por aqui, eu vi em todas as audiências públicas, mesmo antes que eu não era vereador. Ele já marcou a 4ª audiência pública, gostaria que todo mundo tivesse que para cobrar, para discutir, para dar apoio a ele também. Então, senhor vereador Vicky, eu falo para o senhor outro dia levantou aqui tentou levantar uma certa polêmica com relação ao prédio do Ciretran, onde está sendo, que tinha que investigar, tal, não sei o quê. Eu vim, dei a resposta porque eu já tinha ido vistoriar, o Daniel já tinha ido fiscalizar. Eu falei assim, eu comentei com o pessoal, eu estava perdendo a esperança que o senhor fosse querer só brigar, querer atrapalhar por causa de picuinhas políticas. Mas sexta-feira o senhor me deu um grande sinal de humildade. O senhor ligou para o empresário que alugou a prefeitura, eu estava do lado dele na hora que o senhor ligou. O senhor pediu desculpa, o senhor sabe que ele é um cara idôneo, um cara bom, que gera muitos empregos em Salvado. Isso eu fiquei feliz com o senhor. Fiquei feliz que eu sei que o senhor tem muito a dar pelo município. E nós estamos aqui para aprender. Boa noite a todos, boa semana. Só lembrando que sábado nós vamos fazer uma caminhada, nós vereadores, queria convidar todo mundo, todos os vereadores, lá no Milênio e no Parque Vitória. A partir da 1h nós vamos nos encontrar na frente da creche municipal lá do Milênio. Gostaria da presença em massa de todos os vereadores, porque o primeiro evento lá no Tamanduá deu resultado, nós cobramos o executivo e foi feito bastante coisa do que já não tinha lá, e também está tendo a aplicação daquele dinheiro do Comucar que nós liberamos aqui, R$200 mil, em parceria município e Senac. Foi lá vistoriar a aplicação desse recurso no final de semana, Luizinho, Diego, Daniel, Paulinho estava viajando, eu fui depois, o Becão. Então gostaria que todos, no sábado também, se puder dar uma passada,
porque é uma forma da gente estar fiscalizando a aplicação daquilo que nós aqui dessa gestão liberamos. Então, é isso que eu gostaria de falar. Boa noite a todos e boa semana. Próximo vereador, César Paiva. Próximo vereador, Reinaldo Ninja. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, internautas, colegas vereadores, colega aqui da Câmara, público presente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E está ali hoje o nosso vereador suplente aí, que é o Gils, e seja bem-vindo aqui nessa casa, Valdeci, a todos vocês. E hoje também está a volta do nosso presidente, Paulinho foi bem aqui, viu, Paulinho serviu também de presidente aí, saiu bem, tá? Então, seja bem-vindo aí, nosso presidente aí, tá? E quero aqui apresentar a minha indicação, que é solicitando o diretor municipal do esporte que não meça esforço para construir lá no bairro Santa Cruz, no lazer que já vem tendo lá, um campo de areia, um campo de grama, minicampo de grama, e também um minicampo de vôlei, e que possa também, nesse espaço que tem lá, construir uma mini academia com 5 aparelhos que colocar naquele espaço já vai servir, que a população possa estar usando e fazendo ali, malhando o seu corpo, que possa aí ajudar muito a saúde da população que tem naquele bairro, que é um bairro populoso, e quando pratica esporte, a gente causa muita agilidade no corpo e faz muito bem para a saúde, é a gente praticar o esporte. E tem o pessoal mais velho, que se colocar uns aparelhos lá vai servir muito bom, como para criança, para jovens, vai servir para pessoas mais velhas também, porque faz muito bem a saúde da população, a saúde do ser humano, é praticar esporte, que ajuda bastante. Então peço que o nosso secretário do esporte que não meça esforço para que coloque aí esse equipamento e também esses campos ali, que possa fazer muito bem a comunidade daquele bairro. Então, eu aguardo que o nosso secretário do esporte vai atender com carinho essa indicação que eu trouxe nessa casa aqui hoje, tá? Essa foi só essa indicação. Mas eu quero vir aqui, tá, antes de eu citar mais algumas coisas, eu quero agradecer meu presidente de ter ido comigo lá em Araraquara. Isso é um sinal de muito carisma, de respeito com a gente, de amizade. Isso aí é um sinal de companheirismo, né? De ajudar a gente a fazer o melhor para a nossa cidade. Que eu fui lá, objetivo de trazer recursos para o município, e o senhor colocou à disposição de ter ido comigo. Muito obrigado pela sua atitude. E também dispõe a sua posição com o que você precisar da minha pessoa, viu, doutor? A todos também igual, também a todos precisar de mim, eu estou aqui à disposição a todos, tá? E nós todos somos iguais nessa casa. E eu fiquei muito feliz de você ter me acompanhado. Muito obrigado. E eu venho aqui, antes de eu citar mais alguma coisa, pedir para o Marcel, eu agradeço acompanhar um pouquinho do vereador Vic, que ele pediu por o Poder Executivo que possa estar dando reajuste para o funcionário público, né? Isso aí não é mais justo do que o funcionário merece mesmo, trabalha e está trabalhando, está fazendo o seu melhor, e tem muitos que estão trabalhando lá, vestindo a camisa, e não é nada mais justo que, se tem seus direitos, tem que ser recebido. E o vereador Vic se colocou dos equipamentos. Eu estive lá, do doutor Vic, dos equipamentos agora já compôs, tem já equipamento, o senhor não estava sabendo disso aí, eu estou dispondo do senhor, não estou criticando o senhor não, estou apenas colocando o que eu vi lá. Já chegou sapatão, já chegou alguns uniformes lá para os funcionários, luva, eu fui lá, me mostraram, que eu fui cobrar, igual o senhor também está cobrando, e me mostraram lá, o senhor não estava sabendo, chegou algumas coisas, chegou tudo, mas chegou algumas coisas assim, já está dando sinal de vida que está trazendo alguma coisa para o funcionário, mas precisa de muito mais coisa, né, lógico. Espero que o Poder Executivo possa estar analisando com carinho aí, e sinal que eu tenho certeza que vai conseguir aí dar condições melhores para o funcionário trabalhar na parte de equipamento,
Também eu tenho certeza que nessa parte do seu aumento de pagamento que precisa de reajuste aí, eu tenho certeza que ele vai se colocar o melhor possível para poder estar ajudando aí o funcionário público nesse aumento aí. Esse aí foi a segunda palavra. E eu venho que eu peço para o Marcel que faz um favor de colocar 2 vídeos, tá? Que o fato de acontecido da segurança no nosso município. Esse aí é um vídeo lá do meu supermercado Titi, Coca, que o senhor está vendo aí, os pessoal assaltando o mercado, né? Então, isso aí que nem nós estava falando, a gente nós que somos descovadenses, que nós temos amor no nosso município, que nós pensamos pelo outro, nós pensamos pelo cidadão, nós pensamos pelas nossas vidas, pelos nossos filhos, pelos mais velhos, pelo todo mundo aqui do nosso município. Então, isso aí a gente fica chocado de ver, que tudo bem que chegou lá, assaltou, não tirou a vida de ninguém, levou o dinheiro, levou o que precisaria, mas pensou duro chegar ali e tirar a vida de um ser humano que sai de casa para trabalhar, larga sua família, larga seu filho, larga pai e mãe, chega ali e possa tomar um tiro. Aí isso aí que é mais duro pra gente, né? Só roubou dinheiros, bem materiais assim que rouba dinheiro. Eu sei que vai fazer falta, vai, mas não tirou a vida de alguém. Mas o que seria melhor a gente fazer? É nós lutar junto pela nossa segurança, né? Que nem foi ditado todos os vereadores, pedindo aqui pela atividade delegada, o doutor Vix também até citou aqui do guarda municipal. Então, eu passo um apelo aqui hoje, peço ao capitão, que deve estar me ouvindo, que vamos se unir, vamos sentar aqui, vamos vir aqui de novo, fazer reunião com a gente, que nós pensamos na população, gente, que nós temos amor no nosso município. Vamos se reunir, conversar com o Poder Executivo, vamos desapertar, vamos ver o que a gente possa fazer para ter uma segurança melhor para o nosso município. Porque nós pensamos pela população da nossa cidade. Se não tiver uma segurança, qual será pode ser de amanhã depois? Até agora não tirou vida de ninguém. Aí vem recorrer no Tamanduá, né? Não tirou vida de ninguém até agora. Mas vai começar a tirar a vida de algum trabalhador que está ali. Tá. Você sai da sua casa, tem uma mulher grávida que estava ali também, o senhor vai ver daqui a pouco. Pessoa que tira a vida do ser humano que está trabalhando. Vamos se preocupar sim, nós temos que se preocupar bastante pelo nosso município, pela segurança. Nós não vivemos nós não vivemos num mundo se não tiver educação, segurança, se não tiver estudo. Nós temos que ter os nossos objetivos na nossa vida. Mas primeiramente da vida, nós temos que ter saúde, né? Nós temos as 4 coisas que nós precisamos de ter. Segurança para nós sobreviver, a saúde, a educação, né? E nós temos que ter a união. Então acho que nós não estamos tendo a união na segurança do nosso município, entendeu? Isso aí é falta de união, porque quando a gente tem união na segurança do município, a gente começa a se preocupar de ter uma segurança melhor. E nossa segurança ela não está sendo melhor. Não é que por causa que o capitão não está se dedicando, ele veste a camisa do município, os seus também policial veste, que é um grupo muito unido, os policial com o capitão aqui, a sua equipe se dedica muito para a cidade de Escovado. Nós está faltando que o prefeito veste a camisa de conseguir trazer agora a atividade delegada, entendeu? Que nós não possa acontecer mais isso aí está acontecendo de uns meses para cá, e se nós não tomar atividade de segurança, nós não tomar providência de se preocupar, vai ficar pior, pode ter certeza, viu? Daqui a pouco vai começar a tirar a vida de algum ser humano, porque a hora que um começar a reagir, o cara vai pegar e dar um tiro, às vezes ele não pode atirar no ser humano, às vezes ali, porque ele foi lá para matar, mas vai atirar de medo, entendeu? Daqui a pouco tira a vida de um pai, de uma família, de uma mãe que está ali, de alguém que está ali disposto, vai tirar a vida, pô. Então está na hora de nós podermos deixar acontecer isso aí, por isso que eu trouxe os vídeos para o senhor ver. Nossa cidade está que nem São Paulo. Está atingindo igual São Paulo. São Paulo que é desse jeito. Toda hora está acontecendo esses fatos. A gente vê na televisão de manhã. Entendeu? Cortaram aí. Então no São Paulo é que causa esse tipo de terror isso aí. Isso aí é terrorizado. Então pode contar comigo para que for. Que tiver de ter meu apoio para a gente evitar isso na nossa cidade, pode contar comigo. Porque eu acho isso aí muito injusto. Isso aí não pode ficar acontecendo. Entendeu? Não pode. Nós que pensamos pelos nossos filhos, pelo nosso município, que eu já falei, nós que pensamos para um Escovado melhor, desse jeito Escovado vai ficar melhor.
Entendeu? Desse jeito está ficando perigoso de sair na rua. É que eu falo, a gente tem que preocupar com o futuro da nossa cidade. Quando eu falo das crianças, que a gente trabalha, a gente luta, que eu se dedica ali, não é porque a gente fala, está dedicando porque tem interesse. Eu não tenho interesse de nada. Eu não podia estar ali com aquelas crianças lá, não, porque eu tenho interesse de ver as crianças sendo futuro educadas para o futuro nosso. Eu tenho interesse de ver ser homem no futuro. Aí esses meninos que fazem isso aí já passou por mim no meu trabalho. Só que acontece, nós não temos emprego na nossa cidade que possa dar serviço para esses moleques trabalhar. Nós não temos, eles são mal educados às vezes, porque às vezes os pais trabalham, não tem tempo de educar o filho. Então nós temos que fazer algo melhor para se educar essas crianças. Se dedicar melhor no esporte, faça um esporte qualificado de educação. Nas escolas tem educação, mas quando sai da escola, está na sua casa, às vezes não tem uma educação boa, que às vezes o pai não tem tempo de educar. Tem pai que quando educa, sai do berço, ele não vai seguir esse exemplo. Mas tem pai que às vezes trabalha, confia de seus filhos estar em casa, seus filhos não estão em casa. Acontece que vem um que está na rua, leva seu filho para a rua e se torna ele casando usuário de droga, que são inocentes, que é criança, e no futuro acaba causando esse tipo de coisas aí, ó. E daqui a pouco começa a ter bandido tirando a vida de um ser humano. Então vamos lutar, não vamos deixar que isso aconteça, vamos lutar nós vereadores, Poder Executivo, nossa população, vamos cuidar, vamos lutar junto o capitão com seus policiais militares, vamos fazer uma aliança de trabalhar junto para que nós não deixemos ficar acontecendo esse tipo de coisa na nossa cidade. Isso aí me deixa chateado mesmo de ver acontecer isso aí. Mas graças a Deus, por enquanto, tirou a vida de ninguém. Mas nós temos que lutar para que não aconteça tirar a vida de alguma pessoa. Tá? Então essas foram as minhas palavras. Eu agradeço o senhor Vic também, o Risse, viu, doutor Risse, de ter me convidado na sexta-feira. Muito obrigado. Tá? Isso aí é uma honra que o senhor faz. Pode contar com a gente sempre para que aconteça sempre aí de você estar orgulhando, ser um orgulho pelos nossos esportistas da nossa cidade, principalmente professores que se dispôs para Descalvado. Então, parabéns. Pode contar com a gente sempre. E eu agradeço a todos, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um começo de semana abençoado, tá? Que Deus abençoe a todos os vereadores, toda a sua família, a todos que estão aqui também nessa casa, abençoe a toda a família de vocês, o nosso Senhor Jesus Cristo, que sem Deus nós não vivemos. Então nós precisamos que Deus esteja sempre na frente. É Deus que está na frente dessas pessoas que estão trabalhando, e que por isso ainda que não aconteceu algo pior. Mas por isso que Deus está no comando. Nós precisamos também começar a estar no comando para poder que não aconteça coisas pior com essa população nossa. Que Deus abençoe a todos aqui da Câmara também. Então, boa noite. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras em votação. Moção de apoio número 01/17, de autoria do vereador Paulo Afonso Gabriele Filho, manifesta apoio aos policiais brasileiros e solicita providências aos órgãos de direitos humanos no tocante às condições precárias e desumanas a que estão submetidos conforme a DUS. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Wagner Bastos, em 8 de maio de 2017. Sou de parecer favorável ao presente moção de apoio 05/2017, tendo em vista que nem sempre são reconhecidos com a devida notoriedade ao trabalho desempenhado, sempre com muita dedicação e segurança ao próximo, ou seja, dando e colocando em risco sua vida a outrem. Esse é o parecer do Wagner Bastos, em 8 de maio de 2017. De acordo também, Reinaldo da Cruz. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura dos oradores inscritos. Orador a favor do projeto, Paulinho Gabriele Filho. Essa moção chegou a nós através da Câmara de Ribeirão Preto, e aqui eu gostaria que fosse aprovada de forma unânime, e também que a gente passasse, senhor presidente, a todas as câmaras da nossa região, para que isso pudesse chegar, essa moção de apoio pudesse chegar à Assembleia Legislativa, à Ordem dos Advogados, a todas as
as áreas competentes do Estado para que possam darem melhor apoio, sustentação à Polícia Militar. Numa semana tão importante, que isso está tão em pauta na nossa cidade, ela já estava há alguns dias aqui para passar e ela foi cair justamente hoje. Então, para que esses policiais possam ser melhores remunerados, poderem ter melhores equipamentos para poderem combater de forma mais adequada essa violência que hoje nos assusta tanto. Será feito. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos na moção. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação a moção de apoio 5/2017, de autoria do vereador Paulo Afonso Gabriele Filho. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção de apoio aprovada por unanimidade. Senhores vereadores, não há mais proposição para ser deliberada na ordem do dia. Comunico a todos que a 16ª sessão ordinária será realizada no dia 22 de maio de 2017, segunda-feira, com início às 18 horas. Assim, declaro encerrada a 15ª sessão ordinária de 2017. Obrigado e tenham todos uma excelente noite e uma excelente semana.